Olá a todos, sejam bem-vindos. Olá, Hoje o Igor vai nos fazer mais uma apresentação muito interessante. Ele vai falar sobre a respiração como ferramenta de cura. portanto, vou deixar-vos já o índice da apresentação. Em primeiro lugar, vamos começar a falar sobre o estado transcendental e a sua associação com a respiração. Depois, um capítulo que apresenta a ferramenta fisiológica que é a respiração, as trocas gasosas e o processo respiratório, a respiração a 0.1 Hz, benefícios e como fazer, o método de respiração Wim Hof, quais as suas consequências e mecanismos fisiológicos, as proteínas de choque térmico, a modulação do sistema imunitário e, para terminar, algumas recomendações finais para uma melhor respiração. Portanto, a respiração como ferramenta de cura. E para começar esta apresentação, eu trago-vos aqui um pequeno excerto de um livro que se chama Secrets and Benefits of Internal Qigong Cultivation. E neste livro podemos encontrar dois parágrafos que dizem o seguinte: na remota antiguidade, os seres humanos antigos não eram excessivamente influenciados por desejos de fama ou ganho pessoal. Aprovação ou desaprovação, indulgência e gratificação, riqueza ou emoções. O Qigong, na antiguidade, era simples, genuíno e natural. O cultivo da energia vital era descomplicado através do relaxamento e a respiração profunda, que levavam a um estado transcendental. Depois de uma pessoa entrar num estado transcendental de Qigong, o consumo de oxigênio diminui, enquanto a absorção efetiva de oxigênio aumenta. Além disso, a capacidade dos tecidos para armazenar oxigênio em todo o corpo, bem como a capacidade dos pulmões, é aprimorada. Consequentemente, a prática de Qigong é muito melhor do que o treino atlético. Um corredor de longa distância tem pulmões com grande capacidade, mas ele também consome grandes quantidades de oxigênio, não podendo ficar debaixo d'água durante muito tempo. Se uma pessoa sucedeu no treino de Qigong ou outras práticas de métodos de respiração, pode ficar debaixo d'água por um longo período de tempo. Algumas pessoas são capazes de permanecer vivas enquanto enterradas no subsolo num caixão até 6 ou 7 dias. É difícil explicar esse fenómeno de acordo com a capacidade pulmonar e as necessidades de oxigênio de uma pessoa comum. No entanto, é explicável se reconhecermos a existência desse estado transcendental. E eu escolhi este parágrafo porque faz a ligação entre a terapia energética e o Qigong e a respiração e mostra qual é a influência do estado de Qigong na respiração, o aprimoramento da respiração. E escolhi aqui alguns tópicos essenciais sobre a respiração. Podemos viver cerca de 30 dias sem comida, 3 dias sem água, mas apenas 3 minutos sem ar. Dessa forma, podemos ver a importância da respiração para o nosso organismo. A respiração permite uma ligação mental entre o consciente e o subconsciente. Ela é tanto autónoma quanto consciente. Quando a mente se foca na respiração, temos o controle sobre ela, e quando a mente se desvia, ela torna-se automática. Diferentes estados mentais afetam a velocidade, a intensidade, a duração, a profundidade, bem como todas as outras características da respiração. Quando ficamos mais nervosos ou somos sujeitos a situações de stress, a respiração torna-se superficial e rápida, evitando que a mente acalme e recaia sobre o nosso mundo interno. Por outro lado, quando estamos num estado mais relaxado, a respiração torna-se mais lenta e profunda, acompanhando a mente para os mundos interiores do subconsciente. Sendo uma âncora do funcionamento da mente, a respiração pode deixar de ser uma consequência do seu funcionamento e passar a ser uma ferramenta para o moldar. Portanto, a respiração é uma causa e uma consequência do nosso estado fisiológico. E se alterarmos o método como respiramos, alteramos também a maneira como o nosso organismo se comporta. As células do cérebro humano necessitam de elevadas quantidades de oxigênio. Em alguns estudos apontam para que estas células necessitem de 8 a 10 vezes mais oxigênio do que as restantes células. Nas grandes altitudes, é normal que o oxigênio se vá tornando escasso. É por isso que os alpinistas devem fazer paragens controladas quando vão para grandes montanhas, como por exemplo o Everest. Às vezes, durante a escalada, surgem problemas como a falta de memória, tonturas e dificuldades de concentração,
que se devem à falta de oxigênio no sangue. Oxigênio esse que é indispensável para alimentar corretamente o cérebro. Sendo a meditação uma ferramenta de desenvolvimento mental, obviamente devemos otimizar a forma como respiramos para que o cérebro obtenha quantidades de energia adequadas. Uma respiração incompleta diminui a energia disponível no corpo, visto que a maior parte da energia é criada a partir do processo de respiração celular e das trocas gasosas que ocorrem no organismo. Uma respiração incompleta condiciona os níveis de energia ao longo do dia e também da vida. Quando estamos sentados a meditar, necessitamos de apenas 40% do oxigênio que necessitaríamos em condições de atividade normal. Portanto, uma grande parte da energia acaba por ser armazenada no corpo, mente e até mesmo no espírito para ser utilizado quando e como for necessário. Por um lado, reduzimos a atividade e o metabolismo do corpo e, por outro, melhoramos a qualidade e quantidade de energia disponível. Quando a respiração é feita de forma correta, os movimentos naturais estimulam diferentes glândulas, tais como o pâncreas, as suprarrenais, os ovários, os testículos, à produção de hormonas. Os resultados são maiores níveis de vitalidade, uma saúde melhor e um possível aumento da longevidade, visto que muitas hormonas têm tendência a diminuir com o avanço da idade. A respiração lenta e controlada é um meio eficaz de maximizar a taxa de variabilidade da frequência cardíaca e preservar a função autónoma, ambas associadas à diminuição da mortalidade em estados patológicos e longevidade na população em geral. Quando as pessoas vivem num ambiente de stress e ansiedade, a respiração tende a ficar presa na parte de cima do tronco e a mente perde o foco. Nestes casos, podemos dizer que a fundação não é sólida. Por vezes, quando o indivíduo tenta fazer a respiração, trazendo a atenção para a zona inferior, depara-se com rigidez e pressão na zona abdominal, que não lhe permite que o ar e a energia se desloquem até às zonas mais profundas. Por outro lado, quando existe um ambiente de calma e tranquilidade, a respiração tende a concentrar a sua atividade nas zonas mais profundas do tronco, permitindo que a mente ganhe centro e estabilidade. Dá-se a esta respiração a designação de respiração abdominal. Este é um capítulo do livro Alquimia Interna, da minha autoria, que nos elucida sobre a importância da respiração como ferramenta fisiológica. Tendo posto estes factos sobre a respiração, analisemos então quais os principais gases envolvidos neste processo. Em primeiro lugar temos o oxigênio, essencial para a produção de energia. Depois temos o dióxido de carbono, que é um subproduto do metabolismo. E por fim, o óxido nítrico, que é produzido no trato respiratório e tem inúmeras funções no nosso corpo. O oxigênio é necessário para a respiração aeróbica que ocorre nas mitocôndrias, dentro das células. As mitocôndrias são organelos celulares presentes praticamente em todas as células eucarióticas e responsáveis pela produção de energia, através do processo de respiração celular. Devemos ter em conta que, em situações normais, o sangue se encontra saturado de oxigênio a cerca de 95% a 100%. Ou seja, o oxigênio é constantemente abundante na circulação sanguínea. Portanto, não é por respirarmos mais ou em maior quantidade que vamos aumentar a quantidade de oxigênio, porque ele está saturado na circulação sanguínea. Por outro lado, o dióxido de carbono é um subproduto da respiração aeróbica. Devemos notar que é necessária a presença deste gás para que ocorram as trocas de oxigênio entre o sangue e as células, devido ao efeito de Bohr, que representa a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio em função do pH. Isto é, quando os níveis de dióxido de carbono estão baixos, o pH do sangue aumenta e o oxigênio é atraído para a hemoglobina. O oxigênio move-se assim dos tecidos para o sangue. As células ficam privadas de oxigênio. Pelo contrário, quando os níveis de dióxido de carbono são elevados, o pH do sangue diminui e o oxigênio é libertado da hemoglobina. O oxigênio move-se assim do sangue para os tecidos. As células ficam abundantes em oxigênio. Este gás tem um efeito acidificante no sangue e desempenha um papel no ciclo fundamental da respiração. É ele que dita a necessidade de respirar. Quando sentimos essa necessidade, isso não se dá pela falta de oxigênio, mas sim pelo dióxido de carbono. Portanto, para o nosso ciclo respiratório, o mais importante é o dióxido de carbono, porque o nosso cérebro monitoriza os níveis de dióxido de carbono no sangue e não de oxigênio. O óxido nítrico é produzido no trato respiratório,
principalmente no nariz, e ajuda a esterilizar o ar que entra no nosso organismo. Para além disso, promove a vasodilatação, permitindo que o sangue circule mais facilmente por todo o corpo. É também um neurotransmissor e faz parte do sistema imunitário. Está envolvido na patogênese e controle de doenças infecciosas, tumores, processos autoimunes e doenças crónico-degenerativas. Portanto, conhecendo já estes gases, que são os principais gases que podem ocorrer no nosso sangue, analisemos dois tipos de respiração. E é claro, existem muitos tipos de respiração. Se já ouviram falar no yoga de pranayama, são técnicas respiratórias que são conhecidas desde a antiguidade, mas aqui vou falar essencialmente de dois tipos de pranayama, ou dois tipos de respiração. Em primeiro lugar, a respiração a 0.1 Hz. Este tipo de respiração consiste em inspirar em 5 segundos e expirar em 5 segundos, fazendo um total de 6 respirações por minuto. E tem inúmeros benefícios. Maximiza a amplitude das oscilações cardiovasculares, é uma ferramenta de regulação emocional, é uma ferramenta para tratamento comportamental da hipertensão, é promissor para o tratamento da ansiedade, depressão e fibromialgia e melhora a homeostase do dióxido de carbono, promovendo o relaxamento. Estes são apenas alguns estudos que mostram a eficácia deste tipo de respiração. Se procurarem com atenção, de certeza que vão encontrar muitos outros benefícios associados a este tipo de respiração. Eu aconselho, no dia a dia, praticarmos este tipo de respiração porque é dos mais relaxantes e que ajuda a ativar o sistema parasimpático, para ativar o nosso estado de relaxamento. No site naturacura.pt temos um programa de relaxamento profundo. Lá podem encontrar uma meditação específica que se foca na utilização da respiração profunda a 0.1 Hz. O segundo tipo de respiração que quero destacar nesta apresentação faz parte do método Wim Hof. Para quem não sabe, Wim Hof é um holandês que detém até o momento 26 recordes mundiais. Entre eles, destacam-se um em que aguentou 1 hora, 52 minutos e 42 segundos imerso no gelo. Em 2007, depois de mostrar a vários médicos que conseguia controlar o ritmo cardíaco e a temperatura corporal, iniciou-se numa missão: mostrar ao mundo como dominar o frio, através da respiração e da mente. O seu método permite melhorar a fisiologia do corpo, controlando o sistema nervoso autónomo em processos como o controle da temperatura corporal e do sistema imunitário. O seu método não envolve só a respiração, mas também meditação e a exposição gradual ao frio. No seu método, e aqui vale a pena destacar que estes detalhes são detalhes de âmbito geral e não são um aconselhamento específico para cada pessoa. Para isso devem consultar uma pessoa especializada no método Wim Hof. Como é feita esta respiração? Em primeiro lugar, iniciamos com uma hiperventilação de 30 ou 40 repetições de respiração. Essas respirações são profundas, envolvendo toda a caixa de ar do tórax, o diafragma e os músculos abdominais. De seguida, é feita uma suspensão da respiração após expirar. Essa suspensão pode durar desde 1 minuto e meio até 3 minutos ou até mais, consoante o nível de desenvolvimento da caixa torácica da pessoa e do seu metabolismo. De seguida, inspira-se e aguenta-se a respiração durante 10 a 15 segundos. Estes passos são depois repetidos 3 ou 4 vezes. E, apesar de parecer bastante simples, este processo tem esta sequência por alguns motivos específicos que vamos ver já de seguida. Neste gráfico podem ver a variação da bioquímica dos níveis de oxigênio, dióxido de carbono e pH do sangue ao longo do tempo com a prática desta respiração. É um método que induz hipóxia, hipocapnia e alcalose respiratória. Podemos ver que a cada repetição este tipo de respiração leva à alcalose respiratória durante a hiperventilação e à hipóxia enquanto se sustém a respiração. De uma forma geral, ocorre um aumento do pH do sangue e uma diminuição dos níveis de dióxido de carbono.
Os rins libertam bicarbonato para o sangue não se tornar demasiado alcalino, quando os níveis de dióxido de carbono estão baixos. Quando os níveis de dióxido de carbono estão baixos, a afinidade do oxigênio para a hemoglobina aumenta e os músculos e o cérebro são privados de oxigênio. Esse estado chama-se hipocapnia. Essa privação dos tecidos e do cérebro ao oxigênio leva a um estado de stress celular. Durante esse estado, existe uma produção exacerbada de adrenalina e, como já se provou, de proteínas de choque térmico, das quais veremos os benefícios mais à frente. Também o sistema imunitário é estimulado e a sua eficácia é aumentada. Mas o que é a hipocapnia? A hipocapnia consiste em níveis reduzidos de dióxido de carbono. Mesmo quando severa, a hipocapnia é normalmente bem tolerada. Entretanto, este estado causa vasoconstrição cerebral, conduzindo à hipóxia cerebral, e esta pode causar tontura transiente, perturbações visuais e ansiedade. Uma pressão parcial baixa do dióxido de carbono no sangue também causa alcalose, porque o dióxido de carbono é ácido em solução, levando a uma baixa de íons de cálcio no plasma e à excitabilidade dos nervos e músculos. Isso explica sintomas comuns de hiperventilação, como alfinetes, agulhas, queimbras musculares, tetania nas extremidades, especialmente nas mãos e pés. Como o tronco cerebral regula a respiração, monitorizando os níveis de dióxido de carbono no sangue em vez de oxigênio, a hipocapnia pode suprimir a respiração até ao ponto de apagão por hipóxia cerebral, como exibido no apagão das águas rasas, ou como nas brincadeiras de suster a respiração ou de hiperventilar para induzir estados alterados de consciência. Mas, de um ponto de vista externo, e se nós não conhecermos o funcionamento mais bioquímico destes processos, podemos achar que o processo até é prejudicial. E ele é prejudicial a curto prazo e benéfico a longo prazo. Porquê? Suster a respiração aumenta drasticamente os níveis de dióxido nítrico, que posteriormente é absorvido ao expirar pelo nariz. Abre as vias respiratórias, aumenta os glóbulos vermelhos, aumenta a capacidade pulmonar, melhora a circulação sanguínea, melhora a eficácia metabólica a longo prazo e traz muitas vantagens ao funcionamento do sistema imunitário. Para percebermos melhor os benefícios no sistema imunitário, vou-vos mostrar um estudo em que metade dos indivíduos foram sujeitos ao método Wim Hof e depois expostos a endotoxina, e outra metade serviu de controlo, não praticando exposição ao frio nem a respiração ensinada por Wim Hof. Como podem ver, os dois grupos de teste apresentam diferenças significativas. Do lado esquerdo, na produção de adrenalina e noradrenalina, dopamina e cortisol, e do lado direito, em toda uma série de biomarcadores que medem a inflamação nos tecidos. E de facto, a diferença fundamental foi que, enquanto os indivíduos do controle desenvolveram febre, dores de cabeça e muitos outros sintomas, os indivíduos que estavam preparados e treinados com a exposição ao frio e praticaram as respirações ensinadas não apresentaram qualquer tipo de sintomas. Estes benefícios estão já bem estudados do ponto de vista científico. Gostaria de trazer a importância das proteínas de choque térmico para a eficácia deste método, porque é uma coisa que tem sido pouco falada e pouco associada ao método Wim Hof. Quando as células são sujeitas a um fator de stress, começam a produzir proteínas de choque térmico. Inicialmente, os cientistas verificaram isto após expor células ao calor, daí em inglês se chamarem heat shock proteins. No entanto, estes fatores de stress podem também ser o frio, a falta de oxigênio, a radiação, variações na osmolaridade ou pH, entre muitos outros, como podem ver aqui na imagem. Estes fatores de stress afetam a criação e a dobra de proteínas, e a célula produz proteínas de choque térmico para se proteger. Estas têm a função de corrigir a estrutura das proteínas danificadas, que normalmente é através das chaperonas, ou de reciclar, caso os danos sejam muito extensos, como é feito pela ubiquitina. Portanto,
Aqui vale a pena destacar que muitas doenças crónicas, doenças de longo prazo, doenças autoimunes, estão de alguma forma interligadas com a produção deficiente de proteínas que estão mal dobradas. E o que eu estou aqui a propor é que a suspensão da respiração, tal como praticado neste método, leva a um estado de falta de oxigênio no meio intracelular que estimula estas proteínas. Como de seguida o estado normal é retomado, a resposta fisiológica é positiva e benéfica. Note-se aqui que o método Wim Hof envolve também a exposição ao frio. Estas proteínas de choque térmico ajudam a recuperar as proteínas danificadas pelo fator de stress, mas também as que já se encontravam danificadas previamente, sendo um outcome benéfico. Apesar de não ser através da respiração, gostaria de destacar ainda o trabalho do Dr. Marco Abreu, da Universidade de Yale. Ele construiu uma máquina que basicamente aquece o corpo e induz a produção destas proteínas, ajudando os pacientes com doenças neurodegenerativas causadas por proteínas com uma estrutura defeituosa devido à sua dobragem mal feita. É notável que também o jejum atua de formas semelhantes nas nossas células. Repare-se que estas proteínas são apenas uma parte da resposta de stress. Poderiam existir muitos outros mecanismos bioquímicos ainda não conhecidos que tragam benefício aos pacientes. O método de Wim Hof pode ainda ajudar a regular o sistema imunitário. Lorton e a sua irmã, Denise Bellinger, da Universidade de Loma Linda, descobriram que as vias nervosas simpáticas, ou seja, do sistema nervoso simpático, estão alteradas em modelos de ratos com doenças autoimunes. O mesmo acontece também em humanos. Quando uma pessoa experimenta stress crónico, os níveis de norepinefrina, ou noradrenalina, podem cair abaixo do normal, devido ao desenvolvimento da hipoatividade do sistema de resposta ao stress após a exposição prolongada. Os nervos simpáticos são danificados, o que faz com que eles se retirem das células imunes, nas quais deveriam ter um papel moderador. Com a progressão da doença, esses nervos avançam de volta para os tecidos que abandonaram, mas de uma maneira anormal, e estabelecem conexões com diferentes subconjuntos de células imunes. A consequência é a inflamação crónica em locais como gânglios linfáticos, baço ou articulações. Também Akiko Nakai, Universidade de Osaka, descobriu que a estimulação do nervo simpático limita a saída das células T dos gânglios linfáticos e a sua entrada na circulação sanguínea. Como esta entrada destas células é reduzida, a inflamação crónica é diminuída um pouco por todo o corpo. Também já se encontraram provas de que o sistema nervoso simpático interliga com as várias células T do baço, gânglios linfáticos, timo e intestino, através da produção de noradrenalina ou norepinefrina. E se olharmos para as imagens, vemos que, de facto, o método Wim Hof estimula a produção deste neurotransmissor. Este estado de stress agudo ajuda a modular o comportamento do sistema imunitário, a reduzir a inflamação e, possivelmente, a retrair os nervos simpáticos para o seu correto local de repouso. Para terminar, deixo algumas recomendações para uma boa respiração. Devemos praticar a respiração nasal, ou pelo menos a inspiração nasal. Dessa forma, vamos esterilizar o ar e absorver o óxido nítrico, que tem muitas propriedades benéficas para o corpo. A respiração nasal também estimula o diafragma e ativa o sistema nervoso parasimpático, fazendo-o relaxar. Devemos evitar respirar em excesso, por curioso que pareça. Assim, mantemos os níveis do dióxido de carbono elevados, permitindo, segundo o efeito de Bohr, que o oxigênio seja libertado da hemoglobina e penetre as células e as mitocôndrias, produzindo a energia que tanto necessita. Isso acaba por condicionar a fisiologia e induzir um ciclo crónico da autoadaptação. Lembre-se, o principal motivo da respiração é libertar dióxido de carbono e é isso que o cérebro monitoriza. A respiração deve ser lenta e não barulhenta ao longo do dia. Sugerimos, mais uma vez, os 0.1 Hz, podendo existir momentos de respiração excessiva durante o exercício ou na prática de algum método, como por exemplo o do Wim Hof, mas apenas em momentos esporádicos com vista a induzir uma situação de stress agudo que tem os benefícios de que falámos.
Devemos também desenvolver o diafragma através da respiração abdominal ou da eventual retenção de oxigênio, de ar. E por fim, fica a sugestão de que praticar o canto OM ou HUM enquanto se expira faz estimular a produção de óxido nítrico até 15 vezes e depois, quando inspiramos, esse óxido nítrico ajuda muito todo o nosso organismo, desde o sistema cardiovascular ao sistema imunitário. Para finalizar, devemos ter em conta que a respiração é uma forma de trabalharmos com o nosso subconsciente e aceder ao estado nervoso simpático ou parasimpático. Ela deve ser calma e cuidada ao longo do dia, podendo haver estes momentos de stress agudo que têm os benefícios que vimos antes. A minha sugestão seria ter um momento de meditação, por exemplo, 1 hora por dia, em que a respiração é relaxada, 0.1 Hz, e ter também um momento de ativação do sistema de stress agudo, como pode ser a respiração do Wim Hof, pode ser exposição a frio ou ao calor, pode ser um exercício físico bastante intenso, para induzir este estado de stress agudo e estimular o sistema imunitário e aumentar a produção das proteínas de choque térmico para reduzir as proteínas que estão mal formadas. Caso tenham ficado com alguma dúvida, entrem em contacto connosco ou deixem nos comentários. E já sabem, podem acompanhar o nosso trabalho no naturacura.pt e também no Facebook Natura Cura Online. Se precisarem de alguma coisa, entrem em contacto. Obrigada. Obrigado e até à próxima.